A mensagem de Jesus Cristo, ela é muito clara. A quem muito é dado, muito será cobrado. Perceba, irmãos, todos aqueles que se dispõem a viver uma vida santa, baseado nos princípios e pilares de Jesus Cristo, precisam dar testemunho fiel acerca de suas ações, atitudes e comportamentos. Se você é um escolhido por Jesus para ser o seu embaixador aqui na terra, então você precisa compreender, meu irmão, que não é a sua simples aparência aos demais que te fará crescer diante dos olhos do teu Deus. Certa vez, Jesus Cristo nos disse: não pensei que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir nada. Eu vim para cumprir. Isto está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17. No episódio de hoje, meu amado, dando continuidade ao projeto Aprendendo com a Salvos, retomaremos os nossos estudos acerca dos livros da Torá. Você ainda lembra o que é Pentateuco, né, querido? Não? Eu lembro para você. Pentateuco ou Torá é a reunião dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. A sabermos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No episódio de hoje, falaremos acerca dos 3 últimos livros da Torá. Semana passada, nós falamos acerca de Gênesis e Êxodo. Você assistiu, né? Pelo menos eu espero que sim. Mas não se preocupe, se por algum motivo você não conseguiu assistir a primeira parte desses estudos. Nós tivemos o cuidado de deixar o link em alguma parte desta publicação, onde você poderá tranquilamente, depois de assistir a este vídeo, assistir a primeira parte desses estudos. A única coisa que você não pode deixar de fazer, meu irmão, é se inscrever em nosso canal. Se você tem gostado deste trabalho e tem aprendido mais a respeito da Palavra de Deus com a Salvos, então nos ajude a dar visibilidade a este canal. O nosso compromisso é a Palavra de Deus. E a nossa missão, queridos, é sermos fiéis às Escrituras Santas. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações e fique conosco. Após a vinheta, completaremos juntos os estudos acerca da Torá. Não saia daí, são apenas 10 segundinhos. Irmãos, Levítico é o 3º livro do Pentateuco. Ali, no Monte Sinai, o povo hebreu se organizou, teve a sua aliança ratificada por Deus e o tabernáculo foi erigido para a honra e glória do nosso Senhor. Porém, antes de prosseguirem para a terra prometida, os hebreus necessitavam receber ainda as instruções do Altíssimo acerca da condução do culto no tabernáculo, bem como quanto à conduta do povo para com a presença de Deus junto a eles. Importante considerarmos aqui, irmãos, até para que tenhamos uma perfeita compreensão dos fatos e acontecimentos, que o livro de Levítico, ele pressupõe imediatamente o conteúdo do Êxodo. Dos capítulos 1 ao 7, o livro de Levítico nos traz a mais longa explicação acerca dos sacrifícios narrados no Antigo Testamento. Importante considerarmos aqui, queridos, que tudo o que era oferecido na oportunidade a Deus precisava ser cerimonialmente puro, ou seja, totalmente perfeito e sem manchas. O sacrifício do animal era oferecido no lugar do pecador, como uma espécie de seu substituto. A morte do animal, seu sangue, na verdade, não retirava o pecado. Isto era feito como um ato de fé que apontava para frente, para a vinda do Messias, que teria o seu sangue derramado em favor de muitos, quando o Novo Testamento. Em razão do sacrifício do animal e, principalmente, por meio da fé naquilo que este sacrifício já os antecipava, o crente no Antigo Testamento recebia o perdão de seus pecados. Observe aqui, amados, que não se tratava de um simples ritual religioso ou de um gesto mecânico da parte deles. O perdão dos pecados estava umbilicalmente ligado à fé do ofertante. O sacrifício, na verdade, era acompanhado de um coração arrependido e, principalmente, de uma fé confiante na graça divina, que seria derramada a todos nós por meio de Jesus Cristo. O livro de Levítico nos traz uma série de relatos acerca destas instruções: rituais de sacrifícios, ofertas de manjares, ofertas de comunhão, ofertas pelo pecado, enfim. O que eu quero frisar para você por meio deste vídeo hoje
é que o sacerdócio do Antigo Testamento, em uma última e acurada análise, ele sempre nos antecipou a vinda futura de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, haviam as figuras como sacerdotes, profetas e reis, tudo apontando para a vinda do Messias. E é justamente por isso, irmãos, que jamais devemos negligenciar a leitura do Antigo Testamento. Jesus Cristo é a confirmação de tudo aquilo que, desde sempre, nos fora revelado desde a fundação deste mundo. Graças a Jesus Cristo e a sua maravilhosa obra expiatória naquele madeiro, é que não precisamos mais de sacrifícios de animais nos dias de hoje. O sacrifício que Deus espera de nós hoje, irmãos, é simplesmente um sacrifício espiritual agradável que somente encontramos na figura de Jesus Cristo. Você sabia que o título em hebraico deste livro sagrado significa no deserto? Aí você pode me perguntar, então por que a titulação em nossa Bíblia Sagrada de Números, Gustavo? E eu te respondo, Números foi o título dado pela Septuaginta. Você ainda lembra o que é a Septuaginta, né? A tradução da Bíblia hebraica para o grego. Você lembra? Pois é. Este nome foi dado pela Septuaginta justamente porque é neste livro sagrado que ocorrem os 2 censos ordenados por Deus ao seu povo. Se você quiser confirmar isto que estou lhe dizendo, basta ler os capítulos 1 e 26 do livro de Números, e lá você encontrará os 2 recenseamentos que Deus ordenou ao seu povo fazer. O mais curioso deste livro é justamente sabermos que ele cobre cerca de 38 anos e 8 meses de toda a peregrinação do povo hebreu pelo deserto. Eu não sei vocês, queridos, mas eu sempre imaginei que toda a história da peregrinação do povo hebreu pelo deserto nos fosse contada dentro do livro de Êxodo. Pois qual não foi a minha surpresa, irmãos, no início da minha fé, em saber que o livro de Êxodo nos conta outras histórias desde o nascimento de Moisés, mas da saída do Egito propriamente e a peregrinação do povo até o Monte Sinai são apenas 2 anos. Aqui neste livro, além dos 2 censos ordenados por Deus, que visavam confirmar o cuidado providencial e o cumprimento das promessas feitas a Abraão com relação à expressão um grande povo, nos é descrita também o simbolismo da organização do acampamento hebreu. O tabernáculo estava no centro. Ao redor dele, em cada um de seus lados, 3 tribos acampadas, com Judá messianicamente posicionada a leste do acampamento. Aqui, neste livro de Números, temos a maior parte dos 40 anos percorridos pelo povo hebreu no deserto. Observe, irmãos, que no capítulo 10, verso 11, o povo de Deus finalmente levanta acampamento e deixa o Monte Sinai. E logo ali adiante, no capítulo 20, verso 9, já existem notícias da chegada do povo hebreu a Moabe. Importante considerarmos aqui, irmãos, que a peregrinação do povo de Deus está diretamente vinculada ao movimento da Arca da Aliança. A peregrinação é uma procissão, tendo como guia a Arca da Aliança, que, como sabemos, sempre era conduzida por sacerdotes. Neste livro sagrado, também existem a narrativa das rebeliões, especialmente ocorridas contra Moisés e a sua autoridade. No capítulo 12, Miriam e Arão se opõem ao casamento de Moisés com a Midianita. No capítulo 16, os agitadores são Corá, Datã e Abirã. Aliás, desta rebelião, o ponto climático negativo é justamente a rebeldia de Moisés contra o próprio Deus junto às águas de Meribá. Este ato de ferir a rocha, ao invés de pedir, é o principal motivo que leva Moisés a não entrar na terra prometida. A Bíblia Sagrada nos conta que Moisés se irou e tentou se autopromover, o que para Deus equivaleria à insubordinação. O castigo dado a Moisés, o proibido de entrar em Canaã, se justifica dada a natureza da responsabilidade do cargo que ele exercia. É como nos dizia Jesus Cristo: quem tiver ouvidos, que ouça. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você sabia que Deuteronômio, ou segunda lei, é uma infelicidade baseada em má interpretação feita pelos tradutores da Septuaginta? Não, queridos.
Pois agora, graças a Salmos, você já sabe desta curiosidade. No capítulo 17, verso 18 de Deuteronômio, a Bíblia nos traz o seguinte relato bíblico. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia desta lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Pois incrivelmente, irmãos, os tradutores gregos da Septuaginta trocaram a expressão uma cópia desta lei para a expressão esta segunda lei, originando-se assim o nome do livro Deuteronômio. A lei a que se refere a passagem bíblica é justamente a Torá, o Pentateuco que estamos estudando nesses últimos dias. A teologia da Torá nada mais é do que as boas novas do Evangelho que motiva toda e qualquer inclinação do ser humano. Não é sem razão, queridos, que o livro de Deuteronômio seja citado com tamanha frequência quando o Novo Testamento. Histórica e geograficamente falando, o livro de Deuteronômio localiza Moisés e o povo de Israel junto ao território de Moabe, próximo à região onde o rio Jordão desemboca no Mar Morto. Moisés aqui, como um ato final neste importante momento de transferência do cajado a Josué, profere o seu discurso de despedida e passa instruções ao povo de Israel acerca de como entrar na Terra Prometida. Na verdade, o discurso final de Moisés é uma espécie de renovação da aliança com Deus. No capítulo 5, versos 3 e 4, Moisés fala de forma brilhante ao seu povo. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas sim com todos nós, que hoje estamos aqui reunidos. Os capítulos finais de Deuteronômio falam a respeito da necessidade do povo estar vinculado a esta aliança. Esta ênfase maior se nota tanto na preparação da passagem do bastão de Moisés para Josué, como nas providências para uma leitura periódica da lei. E por fim, queridos, o livro termina com o relato da morte de Moisés, que ocorre lá no capítulo 34. Alguns críticos em geral atribuem este episódio a um documento sacerdotal datado do período do exílio, quando, segundo eles, o Pentateuco foi concluído. Embora alguns entendam que este epílogo tenha sido escrito por alguém outro, como Josué, por exemplo, o fato é que não há motivos para não se aceitar a autoria do próprio Moisés com relação a este capítulo. Afinal, alguém que viu Deus face a face e conseguiu abrir o mar com o poder do seu próprio Deus, não poderia também ter escrito acerca da sua própria morte? Então é isso, irmãos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e também tenham aprendido um pouco mais a respeito daquilo que é o Pentateuco. Deixe aqui embaixo a sua opinião, seu comentário, curta a nossa página e compartilhe deste vídeo. Se inscreva agora mesmo em nosso canal e ative as notificações. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça é o que eu e você somos. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, irmãos, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.